Fala, amigos do canal, tudo bom com vocês? Começando mais um dia aí pra gente conversar, debater e dialogar a respeito da palavra de Deus. Hoje a gente vai desmistificar o porquê muita gente acha que ser rico é um crime, muita gente acha que ser rico é estar condenado ao inferno. E eu vou falar para vocês que não tem nada a ver isso. Vou explicar no vídeo como que é muito pelo contrário. Muitos usam aquela história de Jesus, que é mais fácil passar o camelo e tal pela agulha, né, do que entrar um rico no reino dos céus. Mas aquilo ali foi um discurso particular que ele estava dando e também uma forma ali de explicar algo ali em particular para os discípulos. Pois bem, depois a gente pode até entrar mais a fundo nesse quesito, mas vamos ficar hoje então na questão dos ricos. Vamos começar por partes. Vamos vir de Abrão. Não estou enganado, não é Abraão, ainda é Abrão, porque depois foi que ali o nosso Senhor mudou o nome dele para Abraão. Mas até então, o nome dele ele era conhecido por Abrão. Abrão, caso você não saiba, era um jovem rico. Nossa, como assim? Que absurdo. Sim, olha o pai dele. Vê quem que é o pai dele. O pai de Abrão podia ser um cara pagão, mas era um cara rico. Tanto é que a Bíblia nos fala lá que Abrão ele tinha servos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Às vezes, Deus usa uma pessoa rica para chegar em lugares que os pobres não conseguem chegar. Como assim? É outro tipo de cultura. Não vai tacar pedra em mim, tá? Mas é um outro ciclo de amizades, é um outro tipo de pensamento. Como assim? Me dá mais exemplos. Tá bom, então eu tô começando com você de Abrão. Abrão a gente já viu aí que ele era um cara rico. Não, mas Deus escolheu ele porque ele era rico? Não, aí você tá deturpando o que eu tô falando. Deus viu ali coisas em Abrão que não enxergou em outras pessoas da época, tudo bem. Mas eu tô querendo colocar para você o seguinte: ele era um cara de recursos. Então, como ele tinha recursos, ele tinha capacidade de ir mais longe. É claro que Deus, e se ele não tivesse, poderia fazer da areia do deserto ouro brotar na sacola de Abrão, ou nas mulas ali que o Abrão tinha. Deus podia fazer isso, mas Deus não precisou fazer. Abrão já era um cara que tinha recurso. Isso para dar exemplo para nós. Então a Bíblia ela é perfeita, ela é cheia de exemplos, ela é cheia de orientação, ela é cheia de discernimento e ela coloca a gente no caminho certo. Então, às vezes, Jesus usa até um discurso para fazer a gente pensar e ir buscar o porquê daquele recurso. Então, o porquê daquele discurso. Então, por você ter mais recurso que outras pessoas, você tem que buscar o quê? O conhecimento, porque foi isso aí que foi falado, né? O meu povo, ele erra por falta de conhecimento, lembra disso? Então, vamos lá, vamos continuar aqui pra gente não perder. Abrão, você já sabia que era um cara rico. Depois, vou dar um salto. Moisés. Mas Moisés, ele era um hebreu. Moisés era um hebreu, mas todo mundo conhece a história, ou se não conhece, é simples, né? Foi aquele menino que nasceu numa época em que o faraó ordenou às parteiras que matassem todas as crianças que nascessem e fossem homens. Isso temendo numa guerra o povo hebreu se revoltar contra o próprio Egito e ajudar os inimigos. Então esse foi o pensamento diabólico do faraó: a gente mata todas as crianças que forem homens. E não é o tema de hoje, mas vê como é engraçado. No ponto de vista assim, não da graça que eu te falo, entende? Mas olha como é as coisas. O próprio faraó que mandou matar as crianças foi o responsável por sustentar Moisés.
Já parou para pensar nisso? Porque o que aconteceu? A mãe de Moisés, temendo, né, ficou com aquela criança durante tempos ali na sua casa. Não sei te falar o certo agora, se chegou a ser meses, né? Acredito que sim. Até que colocaram o menino no cestinho e tal. E a princesa, resumindo a história, a princesa foi e achou o cestinho. Ah, é o menino dos hebreus. Beleza. Começou ali a cuidar do menino. Isso aí tem muita história que a gente podia falar sobre, revelar sobre, porque é muito interessante toda a trajetória e história do povo hebreu. E Moisés, sem dúvida nenhuma, aí foi o autor de 5 livros, e tem muitos teólogos que suspeitam que ele também foi quem escreveu o livro de Jó. Pois bem, onde você quer chegar? Moisés, ele era um hebreu, sim, mas ele foi criado no palácio. Então ele era um cara rico, foi adotado pela princesa. Então, como ele foi adotado pela princesa, ele é um príncipe. Então, como um príncipe, você já viu algum príncipe pedindo 50 centavos na rua, em algum filme? Não, a gente vê os príncipes como? Mendigando a comida? Não, os príncipes dão ordem. Então Moisés, ele era um príncipe. É isso que eu quero que você entenda. O Moisés, ele era um cara rico. Então, aonde você está usando a sua riqueza? Em que sentido? Como você está trabalhando com ela? Então ele era um cara o quê? Um cara que tinha sempre acesso ao faraó. Tanto é que você vê que depois ele vai lá, mata um egípcio e tal, precisa fugir com medo de ser morto, e provavelmente ele ia ser morto mesmo. Mas quando ele encontra com Deus ali na sarça, né, uma sarça pegando fogo ali e tal, ele tem aquela visão e ele começa a conversar com Deus. Quando ele volta, ele tem todo assim aquela instrução de chegar no palácio, de saber falar com os guardas, saber falar com o próprio faraó, que era algo inacessível aos pobres. O faraó se achava um deus, entendeu? Não sei se você consegue compreender. Então ele foi criado com uma cultura e com recursos e usou isso fantasticamente bem em toda a trajetória depois ali do povo hebreu. Então Deus, ele consegue usar os pobres, usa maravilhosamente. Olha Pedro, olha Tiago, olha João, olha todos os pais da igreja, todos os apóstolos que a gente teve, né? Tantas pessoas de fé que também não eram de tantas posses. Agora, quando o cara tem posse e ele une ali o conhecimento e a graça junto com o temor de Deus, o cara voa, o cara vai longe. Ah, como assim? Eu vou te dar um exemplo do Novo Testamento. O Paulo. Ah, mas quem é Paulo? Paulo é aquele cara que é chamado o Paulo de Tarso, que é antigo de Tarso, né? Que é a cidade onde ele morava. Paulo, que na verdade antes o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso, Saulo de Tarshite. Então, o Saulo, o próprio nome Saulo quer dizer grande, né? Grande, Saulo. E o Saulo, ele era um cara rico. Ah, como assim? A Bíblia fala que ele falava muitas línguas. E depois você vê ele explicando. Quando ele vai ser julgado, ele apela para César, porque ele era um cidadão romano. Então ele tinha dupla nacionalidade. Além de judeu na época, ele também era romano. Então você vê, Saulo era um cara de dupla nacionalidade. A Bíblia fala que ele era doutor da lei, ou seja, ele era advogado. Tem gente que acha que ele era mestre nas leis, nas escrituras, que ele era daquela tribo de Levi e tal. Mas não, o Saulo não era dessa tribo, não tem nada a ver. O Saulo, é só olhar a biografia dele. Você consegue ver vários aí, autores que retratam isso. Saulo,
quando ele teve um encontro com Jesus ali no caminho, né? E Jesus mudou o nome dele para Paulo. Saulo era grande, então Jesus falou: agora você é Paulo, pequeno. Então ali ele teve aquele choque de realidade, né? Que ele tendo todo aquele dinheiro, ele tendo toda aquela influência, porque ele tinha cartas, ele podia prender, ele podia matar, ele podia fazer o que quisesse, e ele fazia, porque ele era um fariseu, ele era um cara que tinha que ser a lei à risca, não podia fugir daquele quadradinho que ele desenhou. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: era um cara rico, um cara de cultura, um cara formado, e isso num tempo que o povo judeu vivia escravizado por Roma. Então você consegue compreender? E ele foi mais longe do que todos. Ele foi mais longe do que João, que era o discípulo ou o apóstolo amado. Ele foi mais longe que Pedro. Ele foi mais longe do que todos. Tanto é que Saulo, ou depois mudou o nome para Paulo, ele virou o doutrinador da igreja. A igreja foi doutrinada por Paulo. Isso você vê em todas as cartas que ele escreveu aí no Novo Testamento. Então, quando Deus pega um rico que conhece o conhecimento, ele consegue unir a graça e ele consegue deixar acima de tudo o temor a Deus, assim, dominar a vida dele. O temor a Deus que eu digo não é o medo propriamente dito, é a questão do respeito. O cara vai longe, porque eu hoje, eu não consigo acessar, vamos supor assim, eu vou pegar como exemplo o presidente da República. Porém, um cara rico, do alto escalão, assim, multimilionário, ele consegue acessar o presidente da República. E às vezes ele consegue trabalhar em conjunto ali numa lei que vai florescer os projetos de Deus na vida de uma nação que não tem acesso àquele presidente. Conseguiu compreender a importância de um rico? A importância de uma pessoa que está ali, sabe, de ter um valor estimado por alguém que é uma autoridade, assim, inacessível aos pobres? A gente tenta falar assim de forma para não pisar em ovos e ofender ninguém, mas espero que esteja todo mundo entendendo. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus ele faleceu, ali quando depois tal que houve toda a crucificação, o soldado enfiou a lança em Jesus ali na lateral de Jesus. Quando precisou descer o corpo de Jesus, quem é que foi lá? Foi um rico. Nossa, que profundo, hein? Foi um rico. O rico primeiro falou, se eu não me engano, foi com César, César não, com o governador ali da região, não me recordo. Depois eu posso te falar, mas isso aí é certeza. O rico foi lá, se eu não me engano, José de Arimateia, foi lá, conversou, pedindo o corpo de Jesus, que estava ali sem vida. Então, o governador da cidade ali, ele autorizou a retirada do corpo de Jesus e foi colocado em um túmulo, né? Um túmulo ali com as pedras e tal ali, né? Colocou ali um túmulo novo. E tudo isso foi o quê? Foi dinheiro. E quem comprou isso? Foi um rico. Então, ser rico está sendo condenado a ir ao inferno? Não. Porém, você tem que lembrar do Paulo. Saulo antes de conhecer a Deus, Paulo depois que conheceu a Deus. Então ele era Saulo, o grande, vamos dizer, o rico, pegando esse contexto nosso, né? Quando ele conheceu Jesus, Paulo, o pequeno, Paulo, o pobre, mas não no sentido de pegar o dinheiro, de pegar tudo e sair desesperadamente dando aos pobres. Não, não é isso. Ele pegou com cautela ali, mas com todo o temor de Deus, e continuou usando a favor dos
propósito de Deus. Eu não sei se deu para compreender bem a história, mas um rico tem muito valor, desde que ele saiba que ele é pequeno, desde que ele saiba que ele é pobre. Como assim? O que você está querendo dizer? Vamos supor, você não é dono nem do seu próprio corpo. Como assim que eu não sou dono nem do meu próprio corpo? Vamos supor que deu uma dor de barriga em você. Você é o cara mais rico do mundo. Deu uma dor de barriga em você. Você não consegue olhar para sua barriga e falar: barriga, eu quero que você pare de doer. Eu não vou ir ao banheiro. Você faz na roupa, bicho. Tu caga nas calças, no português, claro, né? Você caga na roupa. Então você não consegue nem dar ordem a pequenas bactérias ou a pequenos micro-organismos que estão dentro do nosso corpo, que está dentro do próprio corpo da gente, a gente não consegue dar ordem. Então você vê o quão a gente é pequeno, entendeu? Mesmo sendo rico. Legal, né? Gostou? Dá um like aí, compartilha se tiver gostado. Se não tiver também e você ficou até aqui, puta, muito obrigado pela paciência e até o próximo. Valeu, pessoal.